se você chamar o Espírito Santo para o seu sonho, falar: Espírito Santo, venha sobre a minha casa, Espírito Santo, venha sobre a minha família, Espírito Santo, venha sobre o meu ministério. O que não tinha forma começa a criar forma, o que não tinha lógica começa a criar lógica, o que era trevas começa a criar luz. E quem viver verá, para ver as coisas que Deus fará na sua vida. Aleluia, Deus. Verso de número 16. João 14, verso de número 16. Quero agradecer aqui o pastor Márcio pela oportunidade. Faço-me acompanhado do meu pai, o pastor Olair, da minha mãe, irmã Edna. É um privilégio ter minha mãe aqui comigo essa noite. Glória a Deus. João 14, verso 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco, e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Para parafrasear ainda no livro de João, capítulo de número 3, verso de número 8, como o tempo é breve, diz assim a palavra do Senhor: O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é que é nascido do Espírito Santo? Olhem comigo de novo. Pai, minha oração nesse momento não anula a oração do irmão que orou por mim. Na verdade, se soma a dele. E antes que eu comece a revelar os seus segredos que o Senhor revelou a mim, Pai, segue essa igreja, e os demônios que vieram para atrapalhar esse culto serão repreendidos agora. E se houver um demônio ousado que queira tentar a sorte de continuar aqui, saiba que será queimado pelo poder da glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós essa noite, Senhor, e manda serafins trazendo brasa de fogo nas mãos. Coloque 2 serafins nesse púlpito derramando um bálsamo de Gileade. 2 serafins na porta dessa igreja trazendo defesa para esse povo. E 2 serafins sobrevoando esse local, derramando brasa de fogo nas mãos. E Pai, onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Senhor, essa noite e mostra-nos, Pai, o caminho da verdadeira e poderosa adoração. É o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja unida diz: tome seu assento, glorificando ao Senhor. O tema que eu acabei de ler, João 14, onde fala do Consolador. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu estava pensando num tema para ela. E eu digo para o povo que está nessa igreja essa noite, que não se assuste depois desse culto, quando você voltar para casa, quando você sair desse local e ver coisas acontecendo, vultos passando, coisas em cima das casas tentando atormentar a sua vida, tentando atormentar a sua história. Porque o que eu irei pregar hoje para essa igreja é algo tão forte, mas tão poderoso, que o diabo não quer que você saiba. Eu digo que é a coisa mais poderosa que um crente tem, porque se ele está em angústia, a angústia passará. Se ele está com doenças, as doenças irão embora. Mas se ele precisa de uma resposta, ele terá um Consolador para te ajudar. Eu digo, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, pastor Márcio, o tema dela seria reativando a amizade. Quem aqui essa noite quer reativar a amizade? Dê uma glória a Deus. Eu tenho um jeito de pregar, e o meu jeito de pregar é contando histórias, porque eu digo que uma boa história entra no fundo da nossa alma e nunca mais sai de lá. Então eu digo para essa igreja: aperte o cinto, cutuque o irmão que está do seu lado e diga: está preparado? O que Deus fará hoje aqui, você nunca viu acontecer. Diga: você nunca viu acontecer. Para entendermos sobre o Espírito Santo, temos que fazer uma viagem no tempo, mas não uma viagem para o tempo dos reis, não para o tempo de Jesus, mas sim para o princípio. Não o princípio dos reinados, o princípio de tudo. Deus está sentado em seu trono, não no lugar que
o céu, porque o céu ainda não existia. Não era a terra, porque a terra ainda não existia. Era um local, no espaço e tempo. Tempo não, porque o tempo também não existia. Ele estava sentado em seu trono, e os anjos já foram criados, ficavam olhando para ele e se perguntando: o que Deus irá fazer? A última vez que ele se levantou do seu trono foi para criar nós que somos os anjos. O que ele irá fazer? Deus tem um anseio de criar, ele tem um anseio de fazer coisas novas. Então eles olham para Deus sentado em seu trono, e Deus abre um sorriso e se levanta do seu trono. Eles olham para Deus e começam a perguntar entre si o que Deus está fazendo. E Deus olha para eles e diz: meus filhos, vocês não podem imaginar o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo é além da mente de vocês. Eu irei criar algo novo, algo esplendoso. E a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E a terra, ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Eu fiquei me perguntando enquanto fazia essa mensagem. Eu orava a Deus e dizia: Deus, como que algo pode ser sem forma e vazio? Não tem sentido algo que não tem forma ser vazio por dentro. E Deus me revelou: eu te explico, meu filho. Para eles aquilo era sem forma e vazio, e havia trevas sobre aquilo. E eu fiquei me perguntando: como assim havia trevas para eles? Para eles quem? E eu olhei, e a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E eu fiquei me perguntando: mas Pai, o Espírito Santo é cavalheiro, o que ele está fazendo nesse momento da criação? O que ele está fazendo aqui? Deus foi me explicando os seus segredos. Ele disse: meu filho, tente entender. O projeto na mente das pessoas é sem forma, vazio, e há trevas sobre ele. E aí eu entendi. Quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, quando você tem um anseio, o seu projeto na mente das pessoas que você conta, o seu sonho na mente das pessoas que você contou o seu sonho, para ele o seu projeto é sem forma, vazio, e há trevas sobre ele. Por isso que eles olham para você e dizem: você não é capaz, você não pode. Olha de onde você veio, da casa que você saiu, da família que você veio. Você é pobre, você não é estudado, e eles tentam colocar defeitos e limites, porque o seu sonho na mente deles é sem forma, vazia, e há trevas sobre ele. E aí eu me perguntei: Pai, então o que o Espírito Santo está fazendo aqui? Ele diz: o Espírito Santo, ele vem para dar vida, e vida com abundância. E aí eu entendi: o seu projeto na mente deles pode ser sem forma, vazio, haver trevas sobre ele, olharem para você e falarem que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai longe, que você não vai ser um pastor, que você não vai ser um pregador, que você não vai ser uma regente, que você não vai ser um líder um dia. Mas se você chamar o Espírito Santo para o seu sonho, falar: Espírito Santo, venha sobre a minha casa, Espírito Santo, venha sobre a minha família, Espírito Santo, venha sobre o meu ministério. O que não tinha forma começa a criar forma, o que não tinha lógica começa a criar lógica, o que era trevas começa a criar luz. E quem viver verá, para ver as coisas que Deus fará na sua vida. Aleluia, Deus! Maravilha, Senhor! Deus cria a terra, e Lúcifer se vira contra Deus por orgulho e inveja contra Deus. Viu que Deus criava era muito bom e tenta colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ele é expulso do céu. E quando ele é expulso do céu, ele começa um grande conflito contra Deus. E Deus olha que o céu ficou em silêncio, porque Lúcifer era o maestro daquele coral que havia no céu. E por ser o maestro daquele coral, não havia mais louvor lá em cima. E Deus desce na terra e começa a criar. Ele pede para a terra, dê os seus animais. E ele cria as bestas feras, os animais da terra. Ele vira para o mar e fala: água, dê os seus animais. E a água dá, as baleias, os peixes. Ele vira para o ar e começa a ter os animais que necessitam do ar, cada um com a sua matéria-prima. Os animais da água com a matéria-prima água. Sem a água eles morrem. Os animais da terra necessitando da terra.
Sem a terra, eles morrem. Os animais do ar, necessitando do ar. Sem o ar, eles morrem. Os animais do ar, ele estava dizendo que no futuro viria uma águia que levaria os redimidos de Deus para o seu destino final. Com os animais do mar, ele estava dizendo que haveria um povo que viveria num mundo corruptível e não seria corrompível. E ele estava dizendo também que esse povo está aqui essa noite, pronto para ser arrebatado. Ele estava dizendo com os animais da terra que haveria um leão redentor que viria para levar os seus filhos para o seu destino final. E quem aqui é o Filho de Deus pode dar uma glória a Deus abençoado. Ele cria os animais com as suas matérias-primas para louvar a Ele. Porém os animais, eles louvam a Deus e louvam bonito. Que pássaro não canta bonito? Porém os animais, eles são programados para aquilo. Eles são programados para adorar. Ou seja, não é um louvor que impacta o coração de Deus. E Deus olhando para a terra de novo, sentado em seu trono, eu imagino Pai, Filho e Espírito Santo, um do lado do outro, olhando para a terra, olhando para o que eles podiam fazer. E aí eu imagino os anjos chegando para ele, tentando prestar louvor. Miguel tentando prestar louvor a Deus, mas Deus falando: Miguel, você é anjo de guerra, não tem por que você prestar louvor, eu irei resolver isso. Gabriel chegando para ele, Gabriel como um gentleman chegando, falando: Senhor, posso entregar louvor a ti? E ele olhando e falando: Gabriel, Gabriel, tu é anjo mensageiro, eu irei dar um jeito nisso. Eu imagino que passou todos os anos tentando agradar a Deus e nenhum conseguia agradar. Porém Deus estava sentado em seu trono, imaginando numa nova ideia. Eu vejo ele abrindo um sorriso, e conforme ele vai abrindo um sorriso, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo pensam a mesma coisa, olham para ele e começam a olhar entre si e abrem um sorriso de ponta a ponta, se levantam do seu trono. E quando se levantam do seu trono, se levantam para criar novamente. E eles olham para Deus, os anjos olham para Deus, e ele dá um brado. Mas não um brado de tristeza, não um brado de alguém que foi derrotado. Ele dá um brado de vitória, um brado de quem teve uma ideia. E que brado é esse? Eu só irei dizer se a igreja inteira perguntar. Pergunte: qual é esse brado? O brado era: façamos o homem a nossa imagem, semelhança. Ele desce na terra, na beira do rio Eufrates, começa a montar um molde, cria a perna, cria os olhos, cria a boca, o nariz, os braços. Ele cria o molde daquele corpo, ele cria um molde parecido com ele. Ele vai se olhando com o espelho na orla do rio e vai montando o corpo de Adão. Mas ele vai montando o corpo de barro. Porém, se o corpo fosse só feito de barro, nós seríamos como todos os outros animais. Os animais que são programados, porque só é feito da terra. Mas ele olha para Adão. Ele olha para Adão formado de barro. Ele olha para Adão naquele formato, naquele molde, e olha para ele e fala assim: eu irei fazer ele diferente. Eu irei dar parte de mim para ele. Eu pegarei parte do que eu tenho e darei para ele. Ele não será só de barro, ele terá parte de mim. E ele sopra sobre Adão o seu Santo Espírito. Quando ele sopra sobre Adão o seu Espírito, Adão já não era mais só da terra, ele era do céu também. Você não é só da terra, você não é só da terra, você tem parte do céu dentro de você. Consegue entender? Quando as irmãs começam a louvar, sobe aquele arrepio no seu corpo. Quando alguém vem aqui falar uma palavra, ler um versículo, algo toma seu coração e você chora. Não é as palavras bonitas do pregador, não é a eloquência do pastor, não é o canto da cantora, não é qualquer coisa, não é algo, um sentimento que você tem dentro de você. É o Espírito dele que salta para fora dizendo: adora ele, adora ele. E se aqui tem um crente cheio do Espírito Santo, não dá som glória a Deus não. Não berro de glória a Deus para atormentar o inferno. Ele cria o homem, e o homem tem parte do céu.
O Espírito Santo e o homem eram um amigo. Eles andavam juntos, passeavam pelo paraíso. Porém havia um problema. Passou um período de tempo e o homem pecou contra Deus. A amizade se perdeu. A amizade de Deus e o homem. Os caminhares, os segredos que eles tinham, as conversas já não tinham mais. E passou-se um período desde Adão. E chegou o período de Nimrod. Nimrod é quem construiu a Torre de Babel. E Nimrod era um homem muito mau. E o pecado dele se espalhou por toda a sua cidade, por todo o mundo. E Deus olha para a terra e diz: não dá mais para o meu espírito íntimo ficar junto com eles. Não dá mais para a parte de mim ficar com a terra. Ele olha para aquele povo e fala assim: não dá mais para ele andar junto com esse povo. E Deus retirou o seu espírito. E o Espírito de Deus não contendeu mais com o homem. Passou-se os dias, passou-se os tempos, e o Espírito de Deus vinha para pessoas específicas. Dentre eles, os 6, os sacerdotes e os profetas. O Espírito de Deus vinha para eles, que eram os cabeças do povo. Ele tinha que vir para eles, porque era quem guiava o povo, mas para todo o resto, o vazio tomou o coração do povo. O pecado se aflorou. E a amizade de Deus e o homem se perdeu. Noé profetizou sobre isso. Ele disse: quando ele soltou a primeira a pomba passeou sobre a terra e não encontrou local para pousar. Mas passou-se um tempo. Os profetas vieram passando. E quando chega no profeta Isaías, Deus profetiza sobre o futuro. O futuro de quando? O futuro de Malaquias. Quando estávamos no período de silêncio, Deus está olhando para a terra, procurando um coração que Ele possa pousar. Aleluia! Procurando um coração que Ele possa descer. Um profeta, um rei, um sacerdote, e Deus não encontra. E aí, em Isaías 6, Ele começa a profetizar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia! Ele olha para o Deus Pai, Deus Filho, e começa a dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele vai dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí da direita do trono, quando ele pergunta a última vez, ele ouve uma voz. Ele pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Jesus diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eles oram para Jesus e diz: você, Jesus. Ele começa a dizer: Espírito Santo, nós criamos a fome, mas nós não sabemos o que é sentir fome. Nós criamos o sistema da sede, mas nós não sabemos o que é sentir sede. Eles lá embaixo choram porque são traídos, são caluniados, são desprezados, são rejeitados, são humilhados. Mas nós não somos pegos desprevenidos. Como nós podemos ser humilhados, caluniados? Não tem como. Então me faz pequeno, me coloca no meio deles, e eu vou provar para eles. Eles olharam para Jesus e perguntaram: provar o que, Jesus? Você não tem que provar nada. Não, eu vou provar para eles. Eles olharam para Jesus: mas provar o que? Eu vou provar que dá para ser homem, passar angústia, passar sofrimento, passar calúnia, passar desprezo, ser humilhado, ser desprezado, ser vendido, traído. Mas eu vou provar para eles que dá para passar por tudo isso e vir morar no céu. Ele se fez pequeno, desceu na terra, habitou entre nós, pregou no barco, que nem cantamos, pregou e fez milagres e maravilhas, formou discípulos, e para os discípulos que o seguiam, eles estavam felizes. Que alegria eles tinham no coração, que alegria de ser cheio do Espírito, que alegria de ter o Espírito Santo em carne andando com eles. Eles olharam, eles estavam alegres, eles não sentiam mais o mesmo vazio de antes. Eles foram vendo os milagres de Jesus, e com o passar do tempo a fama de
de Jesus foi crescendo. A fama dele já não era mais só na cidade dele, não era mais só na região, não era mais só em Israel. A fama dele se tornou global depois que Lázaro ressuscita. E depois que Lázaro ressuscita, o Sinédrio forma um conselho para matar Jesus, para matar o próprio Deus em carne, que desceu entre nós, tirou as angústias. Eles fizeram isso para matar ele, e ele teve que se esconder. E quando ele se esconde, os discípulos começam a ficar entristecidos, pastor Márcio. Eles começam a ficar angustiados, porque eles olham o que estavam acontecendo. Eles estavam vendo o Messias que veio para nós, fez milagres, fez maravilhas, entregou amor, jantava com a gente, tomava café da manhã com a gente. Ele vai embora, ele vai morrer. Por quê? Eles começaram a ficar tribulados e sentados, eu imagino numa sala, eles sentados de cabeça baixa. Jesus percebe o que estava acontecendo ali, ele percebe a angústia que havia no coração deles. Ele olha para eles, ele se levanta, ele se levanta no meio deles, eles olham para Jesus, e quando eles olham para Jesus, ele começa a falar. Eu digo que ele não falou normal daquela vez, ele não falou uma parábola ou algo que era para dar ensinamento, ele falou uma poesia para eles, algo que tocou na alma deles, para mudar o coração deles. Ele se levanta no meio do povo e diz: não se turbe o vosso coração. Aleluia! Credes em Deus, Aleluia! e credes também em mim. Bendito! Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E eu vou vos preparar lugar, e eu não vos deixarei, e levarei vocês para vós. Quem dera a reação deles fosse a reação que essa igreja teve aqui hoje. A reação deles foi o supremo silêncio. Eles não ficaram alegres, mesmo que o céu fosse algo que eles anseiavam. Não era tudo para eles naquele momento, não era tudo que enchia o coração deles de gozo. Eles olham aquilo e ficam quietos, e Deus continua falando: já sei, é as obras. Vocês farão obras que nem eu faço, e além, farão maiores do que eu faço. Vocês curarão mais vezes, vocês verão cegos e os cegos verão, vocês olharão pessoas na rua sendo aleijados e os aleijados andarão, pessoas que morreram como Lázaro ressuscitarão. Vocês farão obras como eu faço, mas maiores do que a que eu faço. E quem dera a reação dele fosse a que essa igreja aqui teve essa noite. A reação deles foi um silêncio. E aí Deus, como Jesus, entende o que estava acontecendo. Eles não queriam milagres, mesmo que era muito bom. Eles não queriam ir no céu, mesmo que no futuro fosse um anseio deles e o anseio dessa igreja que está aqui essa noite. Mas não era o principal. O que eles queriam como principal era a presença de Deus. Aleluia, Deus! E quando Deus entende isso, quando Jesus entende isso, Ele olha para eles e: não se preocupe, eu subirei e rogarei ao Pai para que Ele envie outro. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Consolador, e eu não vos deixarei órfãos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco, e em breve, Ele habitará em vós. O Espírito Santo. Fiel e poderoso. Falamos do Espírito Santo, mas não o conhecemos. Falamos do Espírito Santo, mas não sabemos quem Ele é.
O Espírito Santo não é uma energia, uma coisa que se movimenta, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa com sentimentos e com uma função: agitar a noiva para o dia final. Ele é íntimo, ele vê você na sua casa chorando, ele vê a sua angústia, o seu sofrimento, ele vê você na escola, na sua faculdade, no seu emprego. Ele está com você e ele está pronto para renovar a sua vida. Eu fico me perguntando, por que os cultos de hoje em dia não são iguais aos de antigamente? Por que os cultos de hoje não têm a mesma intimidade, providência que o Espírito Santo tinha com os antigos? Eu lembro quando eu era pequeno, o meu pai cantando. Quando estava tendo um culto, ele se levantava para dirigir o culto. Ele pegava o microfone e começava: quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Foi a mão do meu Senhor. E caiu o poder na igreja. O povo reagia. Mas eu fiquei me perguntando: pai, o que acontece? As igrejas estão tristes? As igrejas se perderam? O Espírito Santo mudou? E o Espírito Santo não mudou. O que mudou é o povo. O povo mudou. O povo se preocupa mais com o que o pastor pode pensar do que a forma dele adorar. O povo se preocupa mais com o que está acontecendo no emprego, no trabalho, mesmo que seja importante, não é tudo. Deus está pronto para renovar a sua vida, te mostrar os segredos, a angústia ir embora, a cura chegar na sua casa, na sua família. Ele está pronto para renovar o seu povo, mas basta você ter um requisito: chamar Ele. Chamar Ele primeiramente. Dizer: Espírito Santo, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha vida, venha sobre a minha família, venha sobre o meu lar. E quando Ele virá, e começará a renovar a sua história, começará a renovar os seus sonhos, começará a renovar os seus anseios, porque as pessoas, os assassinos de sonhos, tentam tirar o que tem no seu coração, dizendo que você não pode, e você dá mais ouvido para as pessoas terrenas do que para o próprio Deus. Eu digo para esse povo essa noite: sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além do seu sonho. Você não irá além dos seus sonhos. Dá para nascer um homem que vai dizer: você não pode, você não é capaz, você não merece, você não é nada. Dá para nascer esse homem. Porque quando um homem fala que você não pode, Deus fala: você pode sim, você vai sim, você consegue sim, você vai sim. E se aqui tem alguém pronto para ser renovado, dê um glória a Deus para alegrar o coração dele. O Espírito Santo nos renova. Ele vem para nos alegrar. Ele que convence você de dar uma glória a Deus. Ele que convence você de gritar aleluia. Ele que te batiza com seu Espírito. Ele que coloca a mão sobre você. Não é a mão da pessoa que ora com imposição de mão, é a mão dele que vai junto com a mão da pessoa. Ele cura você. Ele cura você, o seu coração. Ele tira você da depressão. Ele está pronto. E basta você chamar Ele. Depois de chamar, veremos coisas extraordinárias. E aí acontecerá que nem as viagens da pombinha. A primeira viagem, o Espírito Santo passeou sobre a terra e não encontrou local para pousar. Depois ele veio de novo a pombinha. O próprio Espírito Santo passeou sobre a terra e encontrou uma oliveira, um raminho de oliveira. O nosso Jesus, que veio cheio do Espírito Santo para glorificá-lo. E depois, quando nós chamarmos Ele, acontecerá que nem na última viagem da pombinha,
Quem fez escola dominical sabe o que aconteceu. Primeiro, ela veio e não encontrou local para pousar. Depois veio, encontrou o raminho de oliveira. Depois a pombinha veio e nunca mais. Ela nunca mais. Eu acho que vocês também conhecem essa história. Aleluia! E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos naquele mesmo lugar. E veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Espírito Santo que está aqui essa noite, pronto para renovar o seu povo. Então reage, pelo amor de Deus. Saul, quando cheio do Espírito Santo, foi transformado em um novo homem. Moisés, quando cheio do Espírito Santo, tocou com seu cajado no mar e o mar se abriu. Daniel, quando cheio do Espírito Santo, entrou na cova com leões e não foi devorado. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando cheios do Espírito Santo, entraram numa fornalha pegando fogo e não foram queimados. Agora, Jesus, quando cheio do Espírito Santo, fez milagres, maravilhas e formou discípulos. Agora, Estevão, quando cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu os céus abertos e Jesus à direita do trono. Os discípulos, quando cheios do Espírito Santo, pregaram na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, até chegar na igreja do Parque Estela. E aqui vai ser um cheio do Espírito Santo. Não machuque o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não machuque ele. Quando ele disser para você, não vai. Não vai. Porque se você pecar contra ele, um dia ele suporta. O outro ele até deixa você ir. Mas se você fica desobedecendo, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E quando ele olhar para você, ele vai falar, não vai, e você for, ele vai te deixar ir. E ele nunca mais voltará a habitar em você. Ele nunca mais voltará para você. Então eu digo, não machuquem o meu amigo. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Quando eu oro, eu sinto a presença dele fazendo carinho. Quando eu ando pela minha casa, pela minha rua, eu sinto ele andar comigo. Quando eu oro na minha igreja, eu sinto ele enxugando as minhas lágrimas. Eu digo, não entristeça, meu amigo. Por quê? Um pregador, um dia, o nome dele, Benehim, ele foi para um congresso onde Catherine Kuhlman pregou sobre o Espírito Santo. E ela disse o que eu acabei de expressar, porque quem é íntimo começa a ter isso. Ela olhava para o povo e chorava e dizia, não entristeçam o Espírito Santo, não machuquem ele, que nem eu estava sentindo agora. E ele olhou a forma que aquela mulher falava e ficou indagando o que está acontecendo, quem é esse Espírito Santo. E ele saiu de lá sem entender. Ele saiu e dormiu em sua casa. Porém, quando ele acordou no outro dia, ele acordou com aquela mensagem no seu coração ainda quente.
Ele disse só uma frase. Ele era gago naquela época. Ele olhou e começou: Good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Quando ele falou isso, pastor Márcio, ele saltou da beliche, caiu no chão. E ele ficou num coma do Espírito Santo, recebendo os segredos do Espírito Santo, uma unção tão forte, por 8 horas, caído. Ele se levantou daquele quarto e saiu. A sua família era ortodoxa grega, não acreditava em Jesus, não acreditava no Espírito Santo. Quando ele sai do seu quarto, ele passa pela sua mãe. A mãe dele é jogada para trás, em câmera lenta. Ela olha para ele e fala: o que é isso que aconteceu? O que é isso que acabou de acontecer? Ele olha para ela e fala a seguinte frase: é meu amigo. Aleluia, Deus. Meu amigo, Espírito Santo. Ele olha, ele começa a ser renovado, recebendo os seus segredos. E o Espírito Santo habitou de tal forma que ele faz feitos através da vida de Benerrim até hoje. Aleluia. Agora eu olho para você essa noite e eu consigo ver. Se você começar a chamar ele, se você começar a orar, a falar com ele, comungar com ele, eu consigo ver. Se 2 crentes fossem arrebatados hoje, eu veria a sua igreja sendo cheia do Espírito Santo. E eu olho para esse povo, eu olho para esse povo sendo cheio, eu olho para esse povo conhecendo ele, eu olho para esse povo sentindo a presença dele e eu falo aquela seguinte frase: se 2 crentes fossem arrebatados hoje, eu era um. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Sermos cheios do Espírito Santo. Igreja, se coloque de pé. Agora, nesse momento, o Espírito Santo está pronto para trabalhar. A sua igreja aceitou a sua mensagem. E cumpriremos o que falamos todo final de culto, que é as 12 consolações do Espírito Santo, a comunhão e as consolações dele sejam com todos para todos sempre. A comunhão, comungar. Quando ceiamos, nós estamos comungando. Sentar para tomar café com a sua família é comungar. Comungar com o Espírito Santo. Eu direi para você, aí no seu lugar, você olhará e orará, mas orará diferente hoje. Você sempre ora para o Deus Pai, para o Deus Filho, falando: Jesus, tudo que perdires em meu nome, eu farei. Mas você vai orar falando com o Espírito Santo. E ali, faremos o que está escrito em 3:8. O vento, ele assopra onde quer. As pessoas podem olhar para você. Você se batizou hoje. Você que recebeu o Espírito Santo há pouco tempo. Você que se converteu há poucos dias. As pessoas podem olhar e falar assim: não é possível que ela receba o Espírito Santo. Não é possível que o seu sonho seja realizado. Não é possível que o seu desejo, o seu anseio seja realizado. Não, pode sim, porque o vento, ele assopra onde ele quer, não onde eu quero, não onde as pessoas falam que ele pode ir. Não, é na onde ele quer. E agora, incline sua cabeça e chame ele. Fale com o Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, agora essa igreja entra na sua presença. Entra na sua presença para ser renovado mais uma vez. As famílias que estão em tristeza, o motivo do meu ministério foi por essas famílias. Eu não quero ver jovens desviados, filhos abandonados. Eu não quero ver isso. Eu quero ver o seu povo sendo cheio, renovado, saindo daqui pronto para as batalhas da vida, pronto para derrotar o diabo e ficando pronto para o dia em que a noiva voltará para os pés do Pai. Pai, eu quero te pedir que da mesma intimidade, da mesma unção que o Senhor me deu, entregue para esse povo.
Começa a encontrar eles nos seus quartos, nas suas casas, no seu trabalho. Entregue os seus segredos para Ele. A unção que o Senhor me deu, entregue para eles. A unção de pregar, a unção para curar, a unção para falar em línguas estranhas. Os seus dons começa a manifestar agora. Começa a passear, meu amigo. Passeia pelas irmãs do círculo de oração. O Espírito Santo vai enchendo as irmãs do círculo de oração. O Espírito Santo vai enchendo os jovens dessa igreja, vai renovando os jovens dessa igreja, vai trazendo renovo sobre esse povo, vai trazendo renovo. Cumpra, Pai, o que está em Pentecostes. Desça aqui essa noite com a unção de Pentecostes. Espírito Santo, começa a renovar esse púlpito, começa a passear sobre esse púlpito, começa a renovar o pastor dessa igreja agora, Pai. Pega ele, Pai, pega os obreiros dessa igreja, Pai, começa a renovar, e a igreja do Parque Estela vai sendo cheia da sua glória. Para mim, agora cumpriremos o que está escrito em Lucas 10:19, que Ele nos deu a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nós cumpriremos isso agora. Os demônios que tentaram atrapalhar a sua vida até hoje, tentaram roubar os seus sonhos, que nem eu disse, tentaram matar o desejo da faculdade, o desejo de se casar, tentaram matar o seu ministério. Hoje eles serão derrotados. Hoje eles serão derrotados. Os demônios que atacam seus filhos que estão no mundo, os demônios que tentam derrubar a sua casa, serão derrotados. Então faremos um ato profético aqui. Erga sua mão. Eu contarei até 3. E depois disso, você vai agarrar e jogar no chão e pisar em cima. Eu falarei para os demônios irem para a palma da sua mão. Você vai fechar a mão, vai jogar no chão e vai pisar em cima. Consegue entender? Quem consegue entender, dá uma glória a Deus. Diga comigo. Todos os demônios que sugaram os meus sonhos, que tiraram os meus anseios, que mataram e tentaram matar o meu ministério, que tentaram matar os planos de Deus na minha vida, que tentaram acabar com a minha família, em nome de Jesus, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando, venham para a palma da minha mão agora. Fechem a mão. Eu contarei até 3. Vocês irão jogar no chão e pisar em cima. E depois dar um glória a Deus bem forte para atormentar o diabo, tá bom? O diabo não tem poder na sua vida. Ele não tem poder nos seus sonhos, no seu ministério, nos seus anseios. Ele não tem. Ele não tem poder sobre os seus filhos. 2. A sua família será renovada pelo Espírito Santo. Será renovada por Deus Todo-Poderoso. Os seus filhos serão crentes. Os seus amigos serão crentes. 2,5. Você é uma filha do Deus Altíssimo e tem poder para fazer milagres e maravilhas. E os dons do Espírito descerão sobre a sua vida. 2,75. A igreja do Parque Estela será o centro do avivamento para Guarulhos e regiões. 3. Jogue no chão, pise em cima.